Olá, boa noite. Tô aqui de novo pra conversar com vocês. Yeah. Como é que vocês estão? Quero saber se vocês estão bem. Eu estou bem, estou ótima. Tive um dia muito agradável. Um dia bem daqueles assim, silenciosos, sabe? Um dia bem calmo, tranquilo, sabe? Então, eu estou muito feliz porque tive um dia mais tranquilinho, sabe? Eu hoje deveria ter estudado um pouquinho mais, sim, mas tudo bem, aproveitei fazendo outras coisas. E eu fiquei refletindo sobre o que eu gostaria de falar aqui hoje. Eu tava honestamente um pouco perdida, assim, porque eu fiquei pensando, eu acho que eu não tenho nada pra falar assim hoje, né? Mas eu gostaria de refletir naquilo que eu refleti. Peraí. Pausa pra aguinha. Naquilo que eu fiquei pensando, que é. Poxa, eu falo muito sobre a ideia, toda a ideia daqui foi uma conversa para que nós nos aperfeiçoarmos, né? Aperfeiçoássemos juntos. E falando muito sobre o nosso desenvolvimento pessoal. E com o tempo eu fui trazendo mais a minha personalidade aqui, aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, a forma como eu sou, a forma como tá a minha vida. E fui trazendo mais quem eu sou aqui também. Aos pouquinhos eu fui me demonstrando aqui, me abrindo para vocês a nível da minha fé, a nível da forma como minha mente trabalha para organizar ideias e a nível de ideias, de onde vem as minhas ideias, de onde elas vêm, que elas vêm, são bíblicas, entende? Que eu queria passar aqui muito a mensagem de Cristo, né? Só que demonstrando como Cristo é um grande caminho para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne mais humano, sabe? Estamos mais próximos de Cristo quanto mais humanos nós nos manifestamos ser, né? E isso é algo muito, um paradoxo muito interessante. Mas esses dias eu acabei por falar muito sobre coisas muito gerais, assim, no sentido. Quer dizer, eram específicas, mas eram coisas não necessariamente tão próximas do desenvolvimento pessoal. Então eu queria voltar um pouco, retornar um pouquinho. Claro, agora nós já estamos em outro momento, então pegue a sua Bíblia. Vamos pegar, irmãos, vamos! Mas eu queria falar com vocês de um assunto que eu achei interessante a gente refletir, porque já, daqui a poucos meses, vai fazer um ano que eu estou aqui falando com vocês. Yeah. E eu tô muito feliz porque nós chegamos a 100 pessoas, pelo menos, que me assistiram. Assim, eu sei que tiveram mais pessoas que me assistiram, mas 100 pessoas que decidiram subscrever aqui, que acharam que era algo tão interessante que elas gostariam de continuar vendo. Então eu fiquei muito feliz, eu achei tão bonitinho, eu fiquei muito emocionada quando eu vi, sabe? Eu fiquei, nossa, eu não acredito que as pessoas decidiram que o que elas viram aqui, essa conversa, assim, era tão interessante a ponto delas quererem receber essa notificação de novo pra poder garantir que elas veriam de novo. Eu achei muito fofinho, então muito obrigada por todo mundo que tá aqui, todo mundo que já assistiu alguma coisa e que decidiu se inscrever. Eu achei tão bonitinho, obrigada. E pronto, mas eu queria falar um pouco sobre esse processo em si, né? Não mais as coisas que estão à volta disso, mas realmente sobre a coisa em si. Então vamos para Eclesiastes e vamos para Eclesiastes 1, versículo 18. E aí, é bem simples, bem básico. Ele fala: muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Clarissa? Então você tá falando que esse tempo todo, vai fazer quase um ano que você tá aqui, e você vai me dizer agora que quanto mais conhecimento eu tô tendo, mais sofrimento eu vou ter? Eu já trouxe isso antes, mas agora eu queria colocar na posição em que eu me encontrei. E que eu acho que talvez você também se encontre. Se você tá me acompanhando aqui desde o início, e eu espero que você esteja continuando com o seu caderninho, porque ele ainda existe, ok? Ainda escrevemos no nosso caderninho? Eu espero que sim. O meu está aqui, ó, sendo utilizado. Está. Tanto quanto eu planejei e gostaria? Não. Mas ele está.
Mas também assim, eu não tenho feito tanta coisa quanto eu fazia antes. E esse é o ponto. Mas ele tá aqui, tem umas coisinhas e tudo. De vez em quando eu vou lá, escrevo, coloco meus pensamentos. Mas normalmente eu tenho organizado mais os meus dias, assim, aqui. Então é isso. E esse daqui, eu, por acaso, ele tem sido de grande auxílio na minha vida. E eu vou tentar guardar o máximo que eu conseguir, né? Porque foi um ano muito importante da minha vida. Foi um ano que eu decidi muito mudar. Foi um ano que eu decidi lidar com as minhas questões, me observar muito mais. E esse caderno, ele me acompanhou. E eu espero que você tenha começado a fazer. Se você não começou, tudo bem, começa agora. Daqui a um ano você vai ter muita coisa, com certeza. E muitas coisas vão acontecer. E no próximo ano eu quero também ter um caderno, porque muitas coisas vão acontecer. Então eu tô muito feliz, muito contente. No final do ano eu vou tentar reobservar e poder observar meu crescimento com coisas que talvez eu nem me lembre, talvez situações que aconteceram que eu nem não só olho e falo agora assim, nossa, nem era tudo isso, sabe? Isso nem aconteceu desse jeito, nem nada, e é bom a gente fazer esse tipo de observação. Mas eu me peguei pensando assim em caramba, eu já não escrevo tanto ali. Escrevo, mas não escrevo tanto. Tenho utilizado mais pra organizar meu dia, não tenho feito tanto diário, não tenho feito tudo isso, coisas que de fato eu gosto de fazer, não é que eu quero deixar de fazer, não. E aí eu me peguei percebendo vários momentos da minha vida. Por quê? Quer dizer, vários momentos não, mas vários passos da minha vida. Que, imagina, quando eu decidi que eu queria melhorar, que eu queria realmente alavancar a pessoa que eu sou. Eu queria ser um exemplo e eu comecei a descobrir que isso, na verdade, era muito o Espírito Santo trabalhando em mim para que eu fosse o reflexo dele também. E o reflexo do Espírito Santo realmente causa ser o exemplo, causa você cuidar mais de você mesmo, causa você amar mais o próximo, sabendo amar a si mesmo, sabe, sabendo amar você, sabendo impor limites em você e nos outros, observando-se as questões e trabalhando naquilo que é difícil de verdade para você. Então, tudo isso foram coisas que eu fui trabalhando na minha vida. E isso incluiu várias coisas a nível emocional. A nível emocional eu tenho trabalhado muita coisa. Eu conversei com vocês outro dia sobre uma questão que tem sido difícil pra mim. Mas eu queria falar mais das coisas práticas, assim. A nível prático, aquilo que eu sinto que eu mais trabalhei, assim, que eu percebi, nossa, eu preciso mudar isso. Porque eu já falei sobre isso também antes, às vezes é muito mais fácil mudar na prática do que emocionalmente. Às vezes não, quase sempre. Porque emocionalmente são coisas muito profundas e às vezes aquilo que você acha que é o problema, na verdade, vem daqui. E até chegar aqui demora, sabe? E dói, é difícil, sabe? Então é todo um processinho que você tem que trabalhar. E a sua evolução, ela não pode ficar dependente só disso. Então, você começar a fazer na prática é uma coisa boa, ok? Isso vai se refletindo nas outras coisas, você vai trabalhando outras coisas enquanto você tá trabalhando na prática. Porque a prática te leva a fazer muita coisa, sabe? E eu diria que a nível físico, ok? Eu me tornei uma pessoa muito mais ativa. Tá passando uma ambulância? Foi pro lado. Espero que a pessoa esteja bem. Mas, a nível físico, me tornei uma pessoa extremamente mais ativa. E isso é muito bom, porque eu trabalhei muito a minha autoestima, a minha força de vontade, mesmo nos dias que eram difíceis, mesmo nos dias que eu não estava muito afim, mesmo em épocas de prova que eu estava muito cansada, eu trabalhei muito nisso. Eu hoje em dia não preciso mais de medicação. Eu utilizava antigamente medicação para ansiedade. Eu não preciso mais disso. E essa é uma grande vitória. Eu comecei a me alimentar muito bem. Mas muito, muito, muito bem. E isso me deixa muito feliz, gente. Eu realmente me alimento muito bem. Hoje eu gosto muito de me alimentar bem. Faz pelo menos... Assim, eu não peço comida fora. Assim, nenhum fast food, nem nada assim. Desde novembro do ano passado. Não aconteceu mais. E isso é uma grande vitória. Eu não senti mais vontade disso. Eu realmente gostei de cozinhar, gostei de fazer as coisas, sabe? Aprendi várias receitas e realmente vi a diferença no meu corpo.
comecei a me cuidar esteticamente muito mais. Então, eu melhorei meu cabelo, a forma como eu trato meu cabelo, não utilizei mais fonte de calor tirando a minha franjinha, então ele tá muito mais saudável, sabe? Comecei a tomar mais água. Comecei a correr na praia, porque antigamente eu tinha muita vergonha. E nessa melhoria do meu corpo, me alimentando bem, sendo uma pessoa mais ativa, indo na academia, fazendo dança. Dança também foi uma coisa assim extraordinária na minha vida, me ajudou muito. É um momento que eu tiro pra me soltar, sabe? Que eu faço uma coisa diferente, que eu me sinto muito mais mulher, assim, sabe? Muito feminina, que eu posso realmente trabalhar essas coisas em mim que eu não consigo trabalhar em outros lugares, assim. Tudo isso foram coisas que foram trabalhando muito minha autoestima. Então eu tenho muita vergonha de correr na praia, mas agora eu consigo fazer, porque agora eu me sinto bem comigo. E por me sentir bem comigo, eu me dou muito valor, entendeu? Então eu não falo com as pessoas de qualquer jeito, porque eu também dou muito valor a elas, porque eu aprendi que eu tenho valor, sabe? Mas eu também não deixo elas me tratarem de qualquer forma, porque eu tenho valor, sabe? Então eu consigo agora fazer essa conexão assim, que antes eu não conseguia. Então, isso é muito bom, entendeu? Então, a nível físico, foi uma coisa. Eu comecei a ler, voltei a ler. Eu tinha parado muito tempo por conta da faculdade e tudo, assim, ainda é difícil, eu demoro muito tempo pra ler, mas essa é uma outra coisa também que eu acabei por perceber nesse processo de voltar a ler, que eu não preciso correr pra ler. Por que eu preciso correr pra ler? A ideia é ler para ter um monte de livro que eu li, pra parecer, nossa, como a Clarissa, ela é uma pessoa que lê muitos livros em um ano, ou de fato absorver aquilo, observar aquilo, não ser uma leitura besta, mas ser realmente uma leitura, sabe? Algo que agrega em mim, que me traz de fato conhecimento, que me traz reflexão. Então, comecei a ler, voltei a ler muito sobre filosofia, sabe? Li livros do Dostoiévski, isso me deixou muito feliz, porque foram livros densos, livros complicados, mas li. E foi muito bom, foi um tempo que eu passei comigo, foi tudo isso. E eu também, comecei a pintar. Não terminei ainda, tá bom? É um quadro que eu tô fazendo pra minha sobrinha, pra ela poder colocar no quartinho dela. Então eu tô muito feliz, porque é uma coisa que eu nunca fiz. Eu sempre me considerei uma pessoa que não é muito boa em coisas muito manuais, assim. Mas eu até que tô gostando do resultado, eu acho que tá ficando bom. Eu acho que essas foram as coisas, assim, que eu mais melhorei. Diminui muito drasticamente o meu tempo de tela, gente. Eu acho que eu tenho mensagem pra ler desde o ano passado. Mas é porque eu não entro mais. Eu leio a Bíblia agora todos os dias. Eu tenho vontade de ler a Bíblia todos os dias. Eu comecei a prática do jejum, que eu não fazia. Eu consegui manter a minha rotina de ir à igreja. Eu comecei a congregar mais com os meus irmãos. Muita coisa. Até aqui. Eu comecei a ficar... Nossa, mas eu agora não... Eu já cheguei na minha meta de peso, mas agora eu quero ganhar músculo, então eu tenho que focar na alimentação, eu tenho que isso, mas eu não tô tão focada quanto antes. Ai, mas eu não tô contando mais as calorias. Ai, mas agora, nossa, eu tô pintando e tá bonito, mas já tem muito tempo já que eu não faço, eu ainda não terminei. Nossa, eu tô lendo, mas, poxa... Ai, eu não sei se eu tô lendo o suficiente. Eu não sei se eu tô absorvendo de fato aqui. Nossa, eu tô fazendo vídeo, mas eu não sei se eu realmente tô fazendo a diferença. Eu não sei se eu deveria estar gravando mais. Nossa, eu deveria estar, sei lá, com o meu corpo melhor agora. Eu deveria ter conseguido ir melhor nas matérias. Entende? Eu cheguei num momento em que eu comecei a perceber que havia espaço pra melhorar. Só que haver espaço pra melhorar é bom, entendeu? Só que existe uma coisa, que é a nossa como é que eu posso dizer? Adaptação hedônica. É isso. Que é, o seu cérebro, ele se adapta à mudança. Então, aquilo que anteriormente era uma coisa extraordinária, meu Deus, nossa, muito longe isso de mim. Quando você alcança isso, seu cérebro se adapta a isso. E agora você já não acha aquilo tão absurdo. Mas olha o tanto de coisa que eu enumerei pra vocês. Eu fiz questão de fazer isso porque eu tô falando comigo mesma, entende? E
eu queria que você também se observasse, porque se você tá nesse processo comigo, nesse tempo todo, ou se você não tava, e tá agora, mas você já tá há um tempo nesse processo de melhorar, de ser sua melhor versão, sabe? Ser sua melhor versão, sei lá. Ser a versão que você consegue hoje, sabe? Dando aquilo que de fato você consegue, tentando ser o seu melhor, sabe? Dando o seu melhor todos os dias, entendeu? Isso é extraordinário e esse processo, ele é muito sutil, muito pequeno, mas que no final de um ano todo você vai ver grandes resultados, que é o que tá acontecendo comigo. Eu, sei lá, não enriqueci nem nada, mas eu sou uma pessoa muito diferente da que eu era quando eu comecei a gravar. E eu tenho muito mais prazer com a vida, eu tenho muito mais felicidade. Olha só o tanto de coisa que eu enumerei pra vocês. Mas eu comecei a perceber que eu diminuí algumas coisas. Mas sabe o que é? Meu cérebro se adaptou a essas mudanças extraordinárias, a esses milagres que aconteceram na minha vida. Ele tornou isso tudo muito normal. Mas isso não é só normal, isso é incrível. Todo esse trabalho foi muito difícil, foi de grande disciplina, de grande esforço. Mas o quanto nós ficamos naquilo, sabe? Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Porque essa busca por se conhecer, por se perceber, eu sempre percebo, há espaço para melhorar. Há espaço para melhorar, porque eu não sou perfeita. Mas dentro disso é uma coisa boa, porque é aí que há o espaço para melhorar. Essa observação me faz melhorar em coisas e ser uma pessoa diferente, ser de fato um exemplo. Mas agora, aquelas coisas que antes eram os meus objetivos, eu já alcancei. Então, de fato, eu não preciso mais dedicar tanta energia a elas. E essa é a dificuldade. Perceber que essa energia que antes eu dava pra isso, eu já não preciso mais. Agora é observar as novas coisas. Observar esse espaço que tem pra melhoria como um espaço pra melhoria e não como uma falha. Não é que ainda falta coisas, então eu tô falhando nelas. Não, falta coisas. Porque agora eu posso prosseguir. Agora eu já não tô mais naquele estágio. Agora eu subi de estágio. Aquilo já não me demanda mais energia. Agora são essas coisas aqui que me demandam energia. Então, é um vídeo mais curto, eu acho, daqui. Mas a ideia é essa. Eu queria te dar parabéns. Porque você tá tentando, porque você tá todos os dias dando o seu melhor, porque você tá todos os dias tentando ser uma pessoa mais disciplinada, tentando ser uma pessoa mais branda, mais equilibrada, com maior virtude, sabe? E se você tá sentindo que agora você não tá mais demandando tanta energia, tudo bem, eu também não tô mais. Agora eu vou começar a direcionar essa energia para outras coisas. Entende? Eu não tenho mais que me preocupar tanto em comer saudável. Eu já como saudável. Meu corpo tá bonito, tá bom, mas eu quero ganhar meus músculos, então eu só vou continuar. Mas eu não preciso mais ficar tão focada nisso. Agora sei lá, demandar mais energia no meu treino. Agora sei lá, focar em ler um livro que seja mais denso. Não sei, ter uma nova técnica pra lembrar, colocar no meu diário agora coisas do livro, sabe? Sei lá, colocar alguma coisa nova, fazer coisas diferentes, me colocar em um desafio novo. Então é essa a ideia. Só queria te parabenizar. E queria me parabenizar também. E agradecer a Deus. Porque Deus me deu um ano maravilhoso. Eu sei que ainda não acabou o ano, mas até agora que tem sido, eu já tô tão feliz. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por estar nesse processo comigo, porque eu me senti não sozinha em poder compartilhar um pouquinho isso com vocês. Eu espero poder continuar compartilhando, que vocês gostem também. Então, obrigada por estar aqui. Que Deus abençoe muito você e que você continue fazendo. E tá tudo bem ter um espaço para melhorar. É aí que tá a nova pessoa. Sabe, ano passado, talvez você tivesse melhorado um pouquinho e agora mais um pouquinho. Quem você vai ser no próximo ano? Tô ansiosa pra saber já. Então eu agradeço por estar aqui e observe esses momentos e essas partes da sua vida que você não tá mais demandando tanta energia e adicione uma pitadinha de desafio. Porque daí o seu cérebro vai entrar em modo, eu quero sentir isso de novo, eu quero aquela sensação gostosinha de novo de que eu tô melhorando, que eu tô evoluindo, que eu tô fazendo. Então é isso, sabe? Se coloca um desafio, sabe? Sei lá, você começou a correr na praia, então agora se inscreve numa maratona. Ai, mas eu tenho medo. Mas você não tinha medo de correr na praia antes, Clarissa? Então, e agora? O que a gente vai fazer de novo? O que te assusta?
no lugar do seu medinho, no lugar do seu sustinho, que reside a sua coragem e a sua mais nova habilidade e capacidade. Porque Deus não te fez para ser medrosa, não. Deus te fez como um ser de coragem. E lembre-se, Deus está do seu lado. E Deus quer ver você bem. Deus quer que você esteja dentro daquilo que é a vontade dele. E isso significa observar os desafios da sua vida e aprender com eles. Isso significa se alegrar em meio à dificuldade. Não porque a situação seja difícil, não porque você não tem o direito de sofrer, mas porque você compreende que a sua felicidade não está lá. Você entende que a sua felicidade é plena com momentos de tristeza. Se respeite, se ame e lembra, por favor, não se esqueça, esses espaços de coisas que ainda faltam em você não são coisas que você está falhando, que você está errando. São coisas que você deve se desenvolver. Você acabou de chegar num novo nível. Então agora desenvolva-se. Continua. Sabe? Faça diferente. Vai aonde te assusta, vai aonde tem medo. Seja profundo. Não tenha medo de ser profundo. Sabe? Busca se conhecer. E busque buscar a sua identidade. Sabe? Quem é você? Então eu queria terminar lendo Salmos 139. Porque hoje eu tô bem bíblica. Amém. Por isso, não é? Então, Salmos 139. Deixa eu só encontrar, tá bom? Salmos 139. Yahvé, tu me sondas e me conheces. Conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Meus caminhos todos são familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Yahvé, já me conheces inteira. Tu me envolves por trás pela frente, e sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso, e me ultrapassa. É alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir, longe do seu sopro? Para onde fugir, longe da tua presença? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se deito ao Sheol, aí te encontro. Se tomo asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo lá a tua mão me conduz e tua mão direita me sustenta. Sabe o que eu ouvi recentemente do meu namorado? Que bom é saber que nós somos limitados. Porque é aí que nós encontramos Deus. Então lembra, é na sua limitação que Deus vai trabalhar. É naquilo que te assusta, é naquilo que tem medo. Uma vez você teve medo de ser a pessoa que você está sendo hoje. E você está aí. Não por sua graça, não porque você conseguiu, mas porque Deus te acompanhou. Então lembra, Ele continua te acompanhando. É isso. Ele te conhece. Antes da palavra chegar à sua boca, antes de você decidir qualquer coisa, Ele já te conhece. E é essa a sua identidade. Então, versículo 16 do capítulo 134 diz: Teus olhos viam o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos. Os dias me foram fixados. A cada um deles nele figura. Mas a mim, que difíceis são teus projetos. Deus meu, como sua soma é grande. O Criador do universo, de todo o universo, também fez você. E assusta. A vida é assustadora. Faltar coisas é assustador. Mas você é humano, você é limitado. E é aí que Deus está, na sua limitação. É aí que Ele te faz andar sobre as águas. Sabe? Não tem como andar sobre as águas. Você não consegue. Mas Jesus fez. Então Ele pode fazer na sua vida também. Sabe? Eu não tô dizendo que Deus vai te dar riquezas, que você vai... Nossa, agora eu vou me achegar mais a Deus profundamente, então vou me tornar uma pessoa feliz. Ninguém nunca te prometeu isso. Te prometeu, sim, amor, fraternidade, processo. Mas eu desejo, claro, que o seu processo não seja tão doloroso assim. Mas que, se for necessário, que você o chame pra andar com ele. Sabe? Pra te ajudar a passar por isso. A te fazer passar por isso. E que você possa se desenvolver, mesmo
quando assusta, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil. E lembra, faltar alguma coisa é a sua percepção de que falta alguma coisa. Então os seus olhos de agora estão abertos. E você pode ver, e você pode melhorar, e você pode fazer. Entende? Coisas que você antes não via sobre você e que você fazia achando que eram normais, achando que não era um problema. Agora você vê um problema. Isso é bom. Respeita a sua limitação. Você tá indo bem, sabe? Eu sei que é difícil, mas a gente tá conseguindo. Então eu só queria te